desse programa com a França, faz uns 2 ou 3 anos, né, Giovana? Giovana talvez saiba melhor do que eu. E Fábio também. E então eu sou responsável pelos alunos da Civil que têm interesse e procuro ajudar. E o que justamente a gente queria deixar aqui bem claro é que o nosso interesse é ajudar o maior número possível de candidatos a ir para a França. Se conseguem ou não, mas o que a gente puder fazer para ajudar, estamos aí, contem conosco, né? Então, passo a palavra para vocês se apresentarem. Eu sou Giovana, sou aluna do GRR 2017 e eu vim para a França agora em janeiro. Então, eu já fiz um semestre do duplo diploma aqui na França e depois a gente organizou a apresentação para vocês em 3 momentos. Primeiro vai falar o professor Marcelo, depois o Fábio. Então, depois eu vou contar um pouco da minha experiência e tudo. Por enquanto, estou gostando muito. E eu só para me apresentar rapidamente, então eu sou o Fábio, eu sou do GRR 2015, entrei em 2015 na Federal. Na metade de 2018 eu vim para a França, para Lyon, para o duplo diploma, e terminei agora na metade do ano passado. E desde então eu estou aqui trabalhando na França. E, bom, como a Gi falou, 3 momentos. O primeiro, o professor vai apresentar um pouco sobre o programa, a Gi sobre a experiência, mais sobre o começo da experiência, como está sendo. E eu vou terminar um pouco mais sobre o fim da experiência e depois já pensando no futuro, assim. Então, passo a palavra ao professor. Eu acho que eu passo para o João aí primeiro. Vai, João. Claro. Eu só queria salientar que, como eu falei, isso daqui vai ser um bate-papo, então vai ser algo bem descontraído. Então, o que vocês tiverem, enfim, querendo perguntar, então tiverem com dúvidas, é só vocês abrirem o microfone, se sentirem à vontade, ou mandar ali no chat que a gente lê também. Então, realmente, isso daqui é uma coisa bem descontraída para a gente orientar quem tem interesse de ir, quem tem dúvidas, enfim, para a gente deixar todos os pingos nos is, beleza? Professor, você quer... Posso começar. Eu só vou te pedir uma gentileza, João. Que quando eu abro aqui a tela, né, para fazer a apresentação, eu não vejo nenhum comentário, nada. Eu ouço, mas não vejo. Eu queria deixar como o João já acabou de falar, se alguém quiser fazer uma pergunta no momento que eu estiver apresentando, fique à vontade, como isso aqui é algo extremamente informal, é um papo para trocar ideias, e eu só vou apresentar assim em linhas gerais. Eu até tinha planos de fazer algo bem mais rápido, e não vai ser tão rápido quanto eu pensei, porque a gente vai colocando uma coisa que acha importante, aí acha outra coisa, mas vou tentar ser o mais breve possível, porque eu acho que as experiências do Fábio e da Giovana são extremamente importantes também para vocês. Tá? Então eu vou abrir agora a minha... Isso, e aí se tu vê alguma coisa, alguma mensagem, alguma coisa, João, por favor, me avisa, tá? Leio sim, senhor, pode deixar. Obrigado, então eu vou abrir aqui a minha tela. Está aparecendo, João? Positivo, professor. Perfeito, positivo. Isso é linguagem de, como é que se diz, de rádio patrulha do meu tempo. Bom, nós estamos aqui para falar um pouco sobre a dupla diplomação e como os próprios Giovana, Fábio e João, já que na conversa prévia que a gente teve já falaram, tem também uma opção de fazer intercâmbio ou mesmo mobilidade. A gente está tentando estender a mobilidade acadêmica, que é mais curta, mas eu vou falar mais da dupla diplomação, que é bem a minha área, né, onde eu cuido, e essa dupla diplomação é feita com o Instituto INSA, tá? Institut National de Sciences Appliquées da França. Bom, basicamente é um convênio que nós temos com
instituições na França. Até o ano passado, nós tínhamos essa opção de que a pessoa podia ir para o Centre Val de Loire, Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg e Toulouse. Está entrando este ano Hauts-de-France. Pois eu vou mostrar aqui o mapa onde eles ficam, cada um deles, né? No começo, era com Rouen somente. Então, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com justamente o número de vagas, porque antigamente, como era só Rouen, dependíamos, e nós dependemos até hoje, do número de vagas que eles oferecem. Então, o processo de seleção ele ficava restrito à disponibilidade de vagas em Rouen. Hoje em dia, essa possibilidade aumentou significativamente. Então, evidentemente que a primeira etapa é cumprir os requisitos que a gente vai ver em seguida, né? E a pessoa, então, pode escolher. O que é fundamental para chamar a atenção aqui para vocês, que eu recomendo fortemente, fortemente, fortemente. Eu não estou dizendo aqui fortemente à toa, porque é extremamente importante. Antes da pessoa tomar a decisão se quer ir ou não, se acha que vai ser interessante ou não, verifica em cada um desses lugares o que existe com relação aos cursos de engenharia civil. É extremamente importante que vocês saibam exatamente o que vocês vão fazer por lá. Quando vocês fizerem a inscrição, evitar fazer o que aconteceu recentemente, né? E há muitas vezes o interesse, o Fábio pode depois comentar, muito grande por Lyon, que é a segunda cidade da França. A maioria dos candidatos colocou Lyon como única opção. E aí o que acontece? Os professores que estavam fazendo entrevista, que eram das outras universidades, se sentiram, inclusive, desprestigiados. Então, e uma coisa que é importante saber, é um pouco parecido aqui no Brasil, mas não na mesma escala, evidentemente, é que cada universidade dessa, ela tem uma especialidade, e que é mais forte, não que é a única, mas... Então, procurar selecionar aquilo para o qual vocês têm interesse, seja a nível acadêmico, seja a nível profissional. E colocar pelo menos 3 opções. E quando colocar as 3 opções, saber exatamente o que significa fazer essa opção, conhecer bem cada uma delas. Então, para mostrar mais ou menos o mapa aqui, né, eu peguei o mapa da França e situei essas cidades aqui. Bom, Occitane, tá? É o que na França tem 2 sotaques. Um é o Languedoc, que é essa região aqui de Île-de-France, onde está Paris, tá? E outra é a Languedoc. Então, a Languedoc, ela lembra um pouco o provençal, que é um pouco parecido com o português. Não que eles vão falar francês, mas o sotaque é bem diferente. Então, existem, inclusive, sotaques para cada região. Tem Estrasburgo, que durante os séculos ele às vezes era da Alemanha, às vezes era da França, às vezes era da Alemanha, era da França. Tem a história até do pai de um escritor que, quando a Alemanha ocupava, ele escrevia o diário dele em alemão. Quando voltava para a França, ele escrevia o diário dele em francês. Tem Lyon, como vocês sabem, tem essa região Centre-Val de Loire, tá? Tem Rouen, que é o antigo, tem Rennes, que é na Bretanha, que também tem outras características. Então, e tem Hauts-de-France, onde tem Lille, vocês podem ver que Lille está do lado da Bélgica. Essa aqui é uma região que tem uma influência flamenga muito forte, né? Então, tudo isso eu acho que vocês devem pesar, porque cada lugar desse tem uma característica e é diferente. Cada universidade também tem uma característica.
E como vocês vão morar lá, é interessante que vocês escolham um lugar onde vocês vão se sentir bem, né? E todos os lugares são muito bonitos, muito bacanas e muito agradáveis, né? A vida numa cidade de porte médio na Europa, eu morei em Delft. Minha filha morou em Lille, agora ela está morando aqui perto de Lyon, que é... Oh, meu Deus, agora deu um branco, que é Grenoble, né? Então, tudo isso, cada lugar desse tem uma característica diferente. E todas são interessantes, né? Tá? Bom, quais são os critérios que vocês precisam para ir? Bom, vocês têm que ter feito, né, os semestres de 1 a 7. No caso de mobilidade, que não é o caso de vocês, a pessoa pode partir para no semestre, ter feito até o semestre 5. Eu digo isso porque há vários estudos, né, para incluir outras possibilidades, como mobilidade para civil. A mecânica já faz isso de uma maneira regular, eu, inclusive, faço parte do pessoal que ajuda a fazer a pré-seleção da mobilidade. Uma vez que vocês são selecionados, vocês farão 4 semestres do segundo ciclo lá na França, sendo que 3 são acadêmicos, e ele inclui um trabalho de um famoso TCC, que a gente chama de trabalho de graduação, e um dos semestres é dedicado a estágio profissional. Uma das coisas que não ficava muito claro, às vezes, para os candidatos, é que esse estágio profissional pode ser na França, pode ser no Brasil, ou se vocês forem aceitos em algum outro país que seja reconhecido, também há essa possibilidade. Tá? Bom, vocês chegarão lá, apesar de ser em setembro, para quem não está acostumado, para outros isso é óbvio, o semestre começa agora, em setembro. Então, vocês chegarão lá no início do 4º ano, em setembro. O que vocês precisam para se poder candidatar? Vocês precisam ter um IRA maior ou igual. E aqui eu vou chamar a atenção, porque isso aqui é algo que vai ser muito visto. 0,8, isso aqui não é só 0,8, é 0,8 mil, porque a pessoa tem que ter, no mínimo, este valor. Se ela tiver 7,999, não fura, não vale, tá? Outra coisa importante, não apresentar reprovações. Ter todas as disciplinas concluídas até o 6º. Isso aqui nós estamos estudando porque, neste momento, na situação em que tem da Covid, talvez a gente consiga fazer algum tipo de negociação aqui. Vocês têm que ter um nível B2 em inglês, em francês, perdão, mas também precisam ter um nível B1 em inglês. Então, porque na Europa, a língua, muito embora vocês estejam na França, vocês vão precisar também do inglês, né? Aliás, não só na Europa, como no mundo como um todo. Goste-se ou não, inglês é uma língua fundamental. A gente, como os americanos, nós moramos em um país muito grande e temos essa percepção de que uma língua só basta. Isso não é verdade na Europa, tá? Eu, quando morei na Holanda, não era de todo estranho que a pessoa falasse 3, 4 línguas, né? Bom, isso aqui é uma possibilidade de bolsas Brafitec que tem, às vezes, mas aí precisa ter 600 pontos no Enem. E, às vezes, o da bolsa Brafitec nem sempre ela fica disponível para alunos da dupla diplomação. Muitas vezes consegue um ou outra bolsa para mobilidade acadêmica. Antigamente era um pouquinho mais fácil, mas também o número de alunos que iam era bem menor, tá? Uma das coisas que é extremamente importante é que, uma vez que vocês vão para lá, vocês vão
ter todas as vantagens de alunos regulares das instituições francesas, tá? Então, mas nós não podemos garantir a priori que vocês obtenham uma bolsa. E é muito difícil ter essa bolsa, tá? Já vou avisando, porque hoje em dia está difícil, inclusive, de bolsas de mestrado e de doutorado para o Brasil. Imaginem para esse programa, né? Existe ainda, para não fechar completamente a porta, uma vez que o aluno tenha um IRA superior, e aí é 89900, e uma experiência em iniciação científica, ele chegando lá, ele pode fazer uma solicitação pela escola francesa a obter essa famosa bolsa Eiffel, né? Eu vou dizer Eiffel, porque é em inglês, mas Eiffel, né? Tá? E vocês, naqueles certificados que vocês têm que ter lá para ter aqui de nível B2 em francês, são aceitos o DELF, o DALF e o TCF da CAPES, tá? Contato que vocês podem fazer, depois até eu vou mandar para o João, em PDF, essa apresentação, João, aí tu disponibiliza para quem tiver interesse. Existe o Escritório de Relações Internacionais do Setor de Tecnologia. Ele é próximo ao gabinete da direção, no segundo andar do prédio da administração. A equipe é composta pelo professor Carlos Siqueira, né, e a técnica e assuntos educacionais, a senhorita Rosane Cherny, tá? Aqui está o e-mail e está, inclusive, se vocês quiserem trocar pedir alguma informação, alguma coisa, vocês podem entrar em contato com a Rosane nesse endereço aqui no Teams, tá? Bom, comentários gerais. Eu tinha apagado essas incertezas devido à Covid. E acabei de verificar que lá na França, na Europa em geral, essa notícia saiu hoje, eles já estão considerando, em função do alastramento da variante Delta, a pedir ser um pouquinho mais estrito no que diz respeito a estrangeiros. E, infelizmente, né, isso eles já, inclusive, já estão tomando medidas com relação aos Estados Unidos. Imaginem com relação ao Brasil, né? E aí, agora, umas sugestões para quem for fazer as entrevistas com os professores franceses, tá? Olha, é muito importante que vocês reflitam antes de tomar a decisão de ir e buscar dentro de vocês uma motivação bem definida. Por que é importante para vocês irem lá? Quando vocês escreverem uma carta com as intenções, que faz parte da documentação que vocês vão apresentar, tá? Deixar bem claro nessa carta qual é a motivação, tá? E essas motivações, elas não são somente de caráter acadêmico, elas são, evidentemente, que é muito importante, de caráter acadêmico, mas deixar claro que vocês têm um horizonte profissional e têm um horizonte pessoal, né, para ter essa experiência. E bem claro, por isso que eu comentei lá no começo, olha, vão lá no site das universidades que tem a opção, e isso vocês vão ver no edital, vai dar os nomes de cada uma direitinho, eu não coloquei aqui porque o edital saindo vai ter tudo isso bem claro, já vou até falar depois, em seguida, alguma coisa, saber exatamente para onde que é isso, ou seja, as 3 opções, e por que ela se casa com aquelas intenções que vocês deixaram claro na carta. Tudo isso é importante ter tudo bem amarradinho, porque isso vai ser cobrado na entrevista. Uma das características de entrevistas fora do Brasil é o seguinte: não basta ser um aluno com um IRA excelente. Eles estão preocupados que a pessoa tenha interesse em outras coisas também.
Então, se vocês têm interesses em música, tocam algum instrumento, alguma coisa, gostam de literatura, gostam de teatro, gostam de filosofia, participam de algum grupo, lá na Europa, na América do Norte é muito comum, as pessoas participam de grupos, ou mesmo de dança, balé, ou dança brasileira, né, forró, esse tipo de coisa, isso conta, e muito. Uma vez que vocês estão selecionados com aquele nível 0,80 ou mais, isso tudo é extremamente importante na hora da conversa que vocês vão ter na entrevista. Se vocês também têm interesses esportivos, jogam em algum time ou fazem algum tipo de atletismo, alguma atividade esportiva, seja joguem, bicicleta, tudo isso eles querem saber. E algo que conta muito, tanto na Europa quanto na América do Norte, é a participação ativa nas questões da sociedade. Isso, por exemplo, tem universidades nos Estados Unidos onde o número de horas de atividades voluntárias como se diz, voluntário é importante que a pessoa não ganha dinheiro lá, né? Então a pessoa está dando de si. Isso conta muito para ser aceito em grandes universidades americanas. E mesmo na Europa, isso é algo que é visto com muito bons olhos, tá? Existe a opção de fazer intercâmbio, mas é bem mais rápido e não é assim tão, a pessoa não é tão pressionada. A gente até agora só falou do que tem de bom. É claro que a Giovana e o Fábio vão comentar depois outras coisas, mas olha, vai exigir muita dedicação, muito esforço, muito estudo. Vai haver um choque cultural, um choque com relação aos métodos de ensino. Isso vocês têm que estar preparados. Não quer dizer que vocês não possam superar, vocês todos têm condição de superar e de crescer muito com isso, né? Não esquecer que vocês estão representando sempre a Universidade do Paraná e o Brasil, ou seja, vocês não são somente a pessoa lá, mas vocês estão representando, vocês vão ser vistos como representantes. Isso é algo que muitas vezes as pessoas não têm essa percepção. No dia 2 de setembro, daqui a pouco, nessa quinta-feira, vai ter uma apresentação no meio-dia à 13h do professor Jari Mahfoud. A Giovana e o Fábio conhecem bem, e esse link vocês podem encontrar no site aqui, né? E vai ser justamente agora, ele vai apresentar essas, o que eles oferecem, né? Tá? E era isso. Muito obrigado. Eu acho que eu passei um pouco do tempo, mas... Opa, professor, por enquanto a gente não tem nenhumas dúvidas. Acho que esse daqui foi uns comentários mais gerais, mas com certeza daqui a pouco é. Eu estou com um problema aqui, já foi justamente, eu tinha entrado 10 minutos antes e até agora voltei para o... Eita, acho que o professor saiu ali. Acho que ele foi desligar a tela e acabou desligando a conversa toda. Eu acho que ele entrou 2 vezes, na verdade. Bom. Acontece, mas a gente quer ir dando sequência aí enquanto ele não volta? Posso. Bom, depois de todas essas informações mais teóricas e técnicas do professor, eu vou falar um pouco da minha experiência. Não preparei slide, não fiz nada muito teóricozinho, vai ser mais uma conversa mesmo. Então, também, se vocês quiserem até interromper no meio, assim, com pergunta, podem perguntar. Mas no final também acho que a gente vai ter mais um tempo para isso. E, bom... desculpe, perdão. Sem problema, professor. Já foi o que aconteceu. Eu entrei 15 para as 6 e estava sempre fechado. Agora entrou de novo aquele tudo bloqueado. Eu vou sumir agora para passar para a Giovana. Giovana, mil perdões aí pela interrupção, tá? Imagina. Bom, então eu entrei na Federal em 2017 e desde o começo da faculdade eu já tinha assistido palestras, tanto na SAEC, ou tinha ido atrás de documento para saber como funcionava fazer intercâmbio na Federal e duplo diploma.
E esse duplo diploma da Federal foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu até fui ver e nos outros cursos não existe. É realmente um programa muito especial que só tem na civil e na mecânica. Então, eu acho que, sinceramente, se a pessoa tem os requisitos ou, tipo, quer muito correr atrás, vale muito a pena, porque ter um diploma, tanto brasileiro quanto francês, as portas que podem se abrir depois são muito grandes. Agora que eu tô aqui, eu vejo que é bastante mesmo, mas quando eu estava no Brasil, eu também já sabia que podia ser uma experiência muito legal. E então, como o professor falou, o duplo diploma são fazer os 3,5 primeiros anos da engenharia civil na Federal, e depois a gente vem para a França e faz os 2 últimos anos. E aqui na França é um pouco diferente o sistema educacional. Eles fazem os 3 primeiros anos da faculdade numa escola, e depois eles mudam e fazem os 2 últimos em uma outra escola, numa outra faculdade. Então, realmente, quando você entra, tem bastante gente que entra com você, franceses, estrangeiros. Não é só você que vai chegar ali no meio da faculdade, todo mundo já se conhece. Então, é bem interessante, assim, porque eu achei que eu ia chegar já num lugar que estava estabelecido, com todo mundo que já era amigo, e no final eu cheguei num ambiente de como se fosse um começo de faculdade de novo. Assim. Tudo bem que eu vim depois, por causa do Covid. Era para eu ter chegado em setembro do ano passado, e eu só consegui vir em janeiro, mas consegui vir, já fiquei muito feliz. Mas, assim, foi alguns terrenos. Bom, vou voltar para o meu roteiro aqui. Queria falar um pouco do processo de seleção da Federal, que realmente é longo, você se inscreve num ano e só vai no outro, e você pode ficar nervoso, porque às vezes tem que fazer um monte de documento e tem um monte de papel, mas realmente o processo seletivo dos professores, do professor Bessa, professor Siqueira, é bem restrito já, assim, eu acho que os professores selecionam bem os alunos que vão para a França, e não é uma coisa que precisa ficar nervoso, assim, para entrevista com os franceses, tem que se preparar bastante, tem que saber bem teu francês, para onde você quer ir, realmente, mas depois, assim, que você faz a entrevista com os professores e passa no processo seletivo da Federal, você pode ficar tranquilo, que vai dar certo, vai demorar, mas um dia você vai chegar. Tem um monte de papelada para fazer, mas vai dar certo e você vai conseguir chegar na França. Hoje, inclusive, uma coisa que eu queria perguntar, eu só queria confirmar, assim, eu não sei se é fake news, assim, mas eu ouvi que essa parte toda do certificado, eu até ia perguntar para o professor, mas que ela é só quando você for embarcar mesmo, né, que você tem que mostrar o certificado, né, ou isso o certificado de língua, quando eu fiz a inscrição, eu já tinha meus certificados, mas eu tinha amigos que ainda não tinham e não tem problema nenhum. Na verdade, quem pede esse certificado... Bom, na entrevista eles querem realmente saber se você tem um nível para pelo menos conseguir o certificado dali um pouco tempo, né? Isso é importante. Mas se você demora uns 6 meses, até você vir, você tem que ter, porque é o INPE que pede, na verdade. Então, eles vão precisar para os documentos deles, para o histórico deles. Então, o certificado, realmente, você só precisa ter na hora de vir. Mas, mesmo assim, na entrevista, você precisa confirmar para os professores que você tem um nível, assim, para você poder vir. Professor Marcelo, pode falar. Posso só ajudar aqui para deixar as pessoas um pouco mais tranquilas? Francês, eu não, até foi bom a Giovana comentar isso. Tem que saber, né? Tem que saber, porque vai ter aula em francês, se não souber, não vai aprender ali mais. Tá? Sim. Mas, por exemplo, para não se assustar tanto, aconteceu um caso já e a pessoa foi selecionada, onde a pessoa estava fazendo um esforço, estudando, e eles deixaram fazer uma parte da entrevista em inglês. Nossa, legal. Agora, é lógico, quando chegou na hora do vamos, tá aqui, tem que estar aqui o certificado, senão não vai. Legal. Então, assim, é bom, inclusive para o seu conforto. Desculpa, Giovana, te interrompo. Tá? Mais ou menos nesse Acho que Fábio quer comentar também. Antes de você continuar, para falar bem assim também, quando eu fiz o processo seletivo em 2018, ainda não era exigido o certificado de inglês, só de francês. E era bem isso que a Gi comentou, você não precisava mostrar o certificado já na hora, mas precisava ele apresentar até antes de ir. Tanto que assim, no momento da entrevista eu tinha o certificado do Selim, mas o Selim não valia, tinha que ser um certificado oficial, ou Delphi, ou TCF, então eu apresentei o teste depois, antes de sair. Mas é bem isso que o professor falou, até por isso que é importante hoje, eles colocaram também o pré-requisito como inglês.
Porque no meio da entrevista, quando eu estava fazendo a entrevista lá com os professores franceses, em francês, quando eles chegaram a perguntar sobre a minha IC, por exemplo, eles falaram, agora sobre essa parte, você pode falar inglês? Eu fiquei assim, em choque, não estava preparado. Por mais que eu tivesse, tipo, um certo nível de inglês, assim, tipo, não estava preparado, daí eu me embananei todo. Então, tem que preparar os dois aí. É. Foi por causa do Fábio que hoje eles exigem esse certificado de inglês. Foi mal aí, galera. Mas é bem assim mesmo. E no processo seletivo, depois da entrevista também, uma coisa que eu não sabia na minha cabeça é que os franceses também passam por essa entrevista. Então, realmente, o INSA trata os alunos estrangeiros como alunos franceses. Eles não... Nenhuma diferenciação. Você vai chegar lá com todos os direitos e deveres de um aluno francês. Eles não fazem essa diferença e tem bastante aluno francês na França, o que foi uma coisa que para mim também foi um conforto, assim, porque eles estão muito, muito já preparados para receber essas pessoas que vêm de fora. Eu achei. Bom, próximo tópico que eu separei. Eu não falei, né? Mas eu estou no INSA de Rouen. E Rouen é a cidade que já tem convênio faz mais tempo. Então, também, eles estão acostumados a receber brasileiros. Tanto que eu cheguei lá e eles falaram, você conhece fulano? Eu falei, já ouvi falar, porque já falei um pouco que era a pessoa que estava lá antes. E Rouen é uma sede que é bem pequenininha. Na verdade, a engenharia civil não fica na sede de Rouen, fica numa cidade chamada Le Havre, onde só tem engenharia civil. Então, é uma turma de 30 alunos, e daí tem o pessoal de um ano atrás. E para mim mudou muito, assim. Foi um ambiente bem diferente da Federal, que tem 160, um monte de professores, pessoal do primeiro ao quinto ano, bem universidade. E para mim foi uma experiência diferente. No começo eu fiquei assustada, né? Falei, será que eu vou gostar? Porque, imagina, 30 pessoas numa sala. Mas depois, mesmo com Covid, com restrições porque na França tinha o horário que era a partir das 6 da tarde, não podia mais sair de casa. Mesmo com essas restrições de horário, para mim, assim, foi muito tranquilo a minha chegada. Acho que foi uma surpresa enorme para mim, porque os franceses foram muito acolhedores. Na minha sala de 30 alunos, chegaram mais 2 alunos comigo, 2 colombianos, e nós fomos muito bem recebidos pela turma, pelos professores, já um monte de gente mandando mensagem que a gente não se via, era tudo aula online. Então, todo mundo mandando mensagem, tá tudo bem, você tem onde morar, você já foi no mercado, você já conheceu a cidade, vamos fazer um tour, vamos na praia, porque ele abre uma cidade de praia, vamos na praia um dia para se conhecer. Então, realmente foi uma surpresa, porque para mim, na minha cabeça, se francês é fechado, não vai querer ser meu amigo. E não foi assim, pelo contrário. Acho que por eu ter ido para uma cidade pequena, foi assim, depois o Fábio vai contar um pouco do que foi como ele. Mas foi uma boa surpresa. Só um comentáriozinho. Francês é latino, tá? Não se esqueça. Claro, não é a mesma relação do que um brasileiro, não tem nada a ver, né, com a acolho de um brasileiro que vai falar, meu Deus, vem almoçar na minha casa, mas eu achei que, mesmo assim, eles foram bem abertos. E sobre as aulas, para mim no começo foi difícil, porque estava em aula online, mas assim, eu acho que a partir de agora, não tem previsão da França voltar a fazer aula online, mas a gente nunca sabe, né, por causa da pandemia. E foi difícil de entender os professores. Eu considerava meu francês ok. Eu tinha o nível B2, assim, B2, não mais que B2. E foi bem difícil no começo entender os professores, entender os colegas. Então, realmente, se der para dar um gás no francês, assim, antes de vir, é fundamental. Escutar muito filme, Eu escutava muito jornal, porque... uma dica agora para quem faz francês. Tem a RFI, ela faz, que é a rádio, ela faz emissões em francês fácil e ela faz, tipo, jornais de 10 minutos por dia. Então, tipo, eu botava para escutar, para ir para a faculdade no ouvido, tipo, o jornal de 10 minutos antes de chegar na faculdade. Bom, enfim, isso é porque eu gosto, né? Mas cada um vai achar o que gosta. Se gosta da música, se gosta de outras coisas. E tem que ter um francês muito bom, assim. Eu achei que o meu francês estava bom antes de vir, e aí quando eu cheguei descobri que não, que ele tinha que estar melhor. Mas, assim, o nível técnico das aulas, o pessoal que vem da Federal é bem forte. Eu acho que a gente consegue bem acompanhar, não é uma coisa de outro mundo. Claro, vai ser mais difícil porque é em outra língua.
a gente não sabe falar escavadeira em francês, né? Quando a gente chega, a gente não sabe falar, sei lá, nem viga. Pra entender a diferença de viga e pilar, para mim, eu demorei 3 meses. Pra engenharia civil, imagina, né? Mas assim, vai dando certo, né? Você encontra alguém para te ajudar, você vai levando. O tipo de aula, assim, também é diferente. Os professores têm... Bom, depois você vai... Porque no começo a gente não está tão preocupado com isso, mas no final é isso que faz mais diferença, né? Para entender como funciona. Os professores têm muitas aulas que são só teóricas, tem muitas aulas que são só explicação de exercícios. Então, muda a dinâmica, assim. Eu gostei muito porque na Federal eu já conhecia como tudo funcionava, né? Meus últimos 2 anos já estavam garantidos, tipo, já sabia o ritmo de cada professor, já sabia como era estudar um pouquinho P1, estudar um pouquinho P2, tipo, estudar um poucão P2, mas muda tudo, assim. Tem muito trabalho, muito técnico os trabalhos, muita redação em francês, muita mesmo. Foi uma das coisas que eu tive dificuldade. Mas eu tô gostando, tipo, tem que se adaptar em tudo. E fora as aulas, tem que se adaptar na vida, né? Porque morar sozinha, num país novo, com um monte de regra que você não conhece, com um background que você não conhece, né? Você vai fazer amigos, eu fiz muitos amigos franceses, estou muito feliz por ter feito muitos amigos franceses, mas assim, eles vão conversar, daí eles vão lembrar de um programa de TV, de uma coisa que você não conhece, eles vão falar... vamos fazer tal coisa, isso aqui na verdade você nunca fez, você não sabe bem como é que é, mas assim, essas são as partes gostosas, né, de aprender coisas novas e tudo. E que mais? Que eu não sei o que demorou assim uns 3, 4 meses para cair a ficha, que tipo, eu realmente estou na França, estou estudando aqui, vou ter que me virar, não foi rápido, assim, eu cheguei e tinha tanta informação que não me acostumei tão rápido. E como eu fui para uma cidade pequena, não tinha muito brasileiro, o que me fez falar francês muito e todos os dias. Então, eu falava português quando eu ligava para minha família. Eu ligo bastante para minha família, porque eu tenho saudades. Mas, se não, o tempo inteiro falando francês, o que eu acho que deu uma acelerada, assim, gigantesca. E foi por causa disso que eu consegui fazer meu estágio. Porque no 4º ano a gente tem um estágio de verão para fazer. E foi por causa que meu francês estava bom que eu consegui fazer estágio. Eu tenho colegas estrangeiros que tiveram muita dificuldade de encontrar. Então, assim, realmente tem que estudar o tempo inteiro, não tem como parar. O duplo diploma não é um intercâmbio, né? Eu não viajava todo fim de semana, eu ficava lá, tipo, na cidade, claro, conheci, sei lá, cidades que era 30 minutos dali, 1 hora dali, não mais que isso. Agora nas férias eu estou viajando, mas no semestre, assim, tem projetos para fazer o tempo inteiro, não para, assim, sempre tem informação nova. E a gente, pensando tudo em francês, então, é o dobro, né? Eu acho que duplica, a cabeça funciona, assim, muito mais. E, no fim, queria frisar umas dicas, que até o professor já falou, que é do francês, que, tipo, tem que falar francês, não existe, assim. De ver realmente cada cidade, o que é, de entrar no site do INSA, se tiver dificuldade, pede para alguém que está lá, para mim, meu contato, eu não tenho acesso ao chat, mas podem entrar em contato comigo, acho que o Fábio também, o pessoal que está na França é muito aberto para isso, para perguntar como que é o curso, quais são as matérias, porque muda muito de cidade para cidade. Tipo, o meu curso, agora eu vou fazer uma especialização em segurança estrutural, o do Fábio é mais urbanismo, o pessoal de Estrasburgo é mais geotécnico, então realmente muda muito. E, por fim, ter uma mente bem aberta a novidades, porque é o que mais vai ter aqui, é o que mais vai ter de pessoas novas, coisas novas para fazer. E agora, assim, que o Brasil está tudo... Claro, eu vou falar isso, mas... Porque, assim, a gente vê o Brasil tudo bem fechado e a faculdade tudo online, difícil. Tipo, tá aqui, para mim, está sendo muito bom. Eu acho que eu estou tendo experiências que eu não poderia estar tendo no Brasil agora. E é isso, sabe? Se quiser começar, não sei se alguém tem perguntas. Fábio, você está mutado. Eu só queria falar que desculpa. muito obrigado, Gi, pelas palavras. A gente também dá continuidade depois com as perguntas, mas passo a palavra agora para o Fábio, daí depois a gente abre as perguntas e tudo mais, que daí o pessoal já perde a vergonha.
Então, beleza, só para voltar um pouco, falar sobre o meu percurso de novo. Eu entrei na UFPR em 2015 e na metade de 2015, nas férias assim do primeiro ano, eu tive a chance de vir para a França. Tinha um parente morando aqui. E desde que eu vim, eu falei, nossa, vou voltar para o Brasil, vou começar a aprender francês porque gostei muito do país. Daí já comecei a aprender o francês e logo em seguida eu já fiquei sabendo do programa do duplo diploma com a França. Então uniu assim o útil ao agradável. E daí, assim, assim como o professor estava falando, antigamente o convênio era só com Juan. Tanto que quando eu fiz a minha inscrição, a minha primeira carta de motivação, fiz a entrevista com os professores da UFPR, eu fiz para ir para Juan, porque era a única opção que tinha. E aí, quando a gente estava no meio do processo, os professores conseguiram é, abrir para todo mundo. Era só um pouquinho, tem um problema com a internet aqui. Daí, quando conseguiram abrir para todo mundo, daí eles falaram, agora você tem todas essas outras opções aqui. E daí eu não sabia muito bem é, como lidar com isso, como escolher as opções, porque eu não tinha pensado na possibilidade de ter opções. Então, o que que eu fiz? Comecei a pesquisar sobre o que a gente tinha nas diferentes cidades. E daí, bom, pesquisei sobre Lyon, pesquisei sobre Toulouse, sobre Rennes, sobre tudo isso. E o que acabou me fazendo ir para Lyon, escolhendo Lyon como minha primeira opção, que depois acabou dando certo, foi justamente as especialidades que você tem aqui no quinto ano. Porque aqui é diferente. Aqui, quando você chega no quinto ano, primeiramente, metade do quinto ano já é a segunda metade, é um estágio que você faz assim 100% do tempo, como se fosse um ritmo de trabalho já. Isso eu acho muito legal daqui, é diferente o estágio quando a gente faz no Brasil, que a gente faz meio que meio período, tem que conciliar com os estudos. E daí ou você faz estágio e estuda e não dorme, ou você faz estágio e dorme e não estuda, alguma coisa assim. Aqui não. E daí eu acabei escolhendo para vir para cá, porque eu já sabia que tinha especialidade lá que era de infraestrutura e obras de arte especiais e urbanismo, que é uma coisa que eu já tinha interesse. Mas é bem isso, você já tem que ver não só pela cidade, claro, isso é bem importante, se você acha que gostaria de uma cidade maior ou uma cidade menor, mas ver principalmente isso profissionalmente que você quer. Tem o outro INSA que é mais especializado, como a gente falou, em geotecnia, outro que é mais em obras costeiras, outro que é mais em hidráulica, esse tipo de coisa. E aí tá, beleza. Eu fiz o meu estágio entre o quarto e o quinto ano, que não é obrigatório, mas é que eu recomendo fortemente a fazer. Até porque, na verdade, eu nunca tinha eu não cheguei a fazer estágio no Brasil, fui fazer só aqui. No Brasil, até eles tinham me falado isso antes, durante o processo seletivo, você precisa ter um currículo bom e o que acaba contando mais até do que fazer estágio é fazer IC. O que não é 100% verdade, o que é importante, que eu acho que você tem que fazer coisas. Você tem que fazer estágio, tem que fazer IC, tem que fazer línguas e também tem que fazer, assim como o professor falou, todas essas outras atividades que não são necessariamente ligadas com um aspecto acadêmico, mas que aqui são muito importantes na França. Por exemplo, quando você vai fazer o teu currículo para um estágio, para um emprego, é bem diferente o formato de currículo do que o do Brasil. Por exemplo, você tem uma parte lá no final, enquanto que isso no Brasil ninguém liga, você tem uma parte que vai falar assim, quais são os seus interesses pessoais. Lá você vai botar, eu me interesso por música, eu me interesso por artes, por dança, ou eu faço voluntariado, ou eu trabalho em alguma outra coisa, sabe? Sou o secretário do DAEP, sou o cara que toca na bateria do C7, sou o cara que participa do teto. E tudo esse tipo de coisa que pra gente aqui a gente às vezes nem coloca no currículo, pra cá é muito importante. Daí tá, beleza. E quando você chega, então, no, no quinto ano, você vai fazer isso, você vai escolher a sua especialidade, dependendo de qual IMSA você estiver, e depois você já vai para fazer o seu estágio de fim de estudos, que já, na verdade, já é um pezinho no mercado de trabalho. Tanto que, assim, se no final das contas a gente acaba fazendo 11 semestres por fazer um a mais aqui, por essa história de decalagem de semestre, eu considero que, na verdade, eu fiz 10, normalmente 10 de estudos, porque esse último semestre que foi estágio, já foi muito mais algo muito mais relacionado ao mercado de trabalho do que os estudos propriamente dito. E, bom, é, é isso. E se eu posso falar, bom, eu sei que ainda está muito, muito longe para falar um pouco sobre isso, porque ainda a preocupação é um pouco mais ainda antes de ir, é como a gente vai fazer para ir, mas no final das contas,
É isso, até muita gente me pergunta, muita gente se preocupa, como que funciona no final? Porque no final você vai ganhar o diploma da UFPR, o diploma do INSA, e aí que eu vou ter que voltar para a federal, vou ter que fazer mais matérias, algumas coisas. Isso até está sendo estudado, né? O professor quiser me interromper sobre isso, sobre os pré-requisitos, no quesito Covid e tal. Mas normalmente, se você fizer tudo os pré-requisitos que você tem que fazer antes, depois, quando você termina, você não tem mais matéria, mais coisa para fazer na UFPR. O professor está Que mutado? estava Agora é o seguinte, estando periodizado, isso foi justamente uma briga que a gente teve durante uns 2 anos, tá? Mas estando periodizado, não tem que fazer mais nada. Antes, inclusive, a pessoa precisava puxar umas disciplinas antes, né? Eu tive que Adiantar fazer. para não ter que. Hoje não. Agora, a pessoa fechou o sétimo, está resolvido. Não tem mais nada que fazer aqui, tá? E é justo isso. Isso não é nenhum favor que estão fazendo para vocês. Isso é justo, porque vocês terminam lá. Os franceses, se viessem para cá, e às vezes vem um menino da elétrica para fazer comigo uma vez, lá na França. E eles aceitam o que é feito aqui. E eles queriam essa reciprocidade. Então, basicamente é isso. Hoje não tem. Se a pessoa saiu com tudo bonitinho aqui, como tem que. E, aliás, se não tiver, nem sai. Vou ser bem honesto. Não tem mais nada que fazer. É isso aí, Fábio. Desculpa te interromper. Beleza, então assim, não precisa se preocupar muito, que isso é uma preocupação que o professor sabe, que eu transmiti para eles também, que eu tinha muito quando estava vindo, mas que depois da gente, o professor, os departamentos, a coordenação, ter brigado tanto, agora está realmente mais fácil. Então, a ponto de você realmente poder se terminar a faculdade aqui no INSA, paralelamente terminar na UFPR, e então ficar aberto para trabalhar tendo duplo diploma, seja na França barra Europa, né, porque aqui é tudo mais no quesito Europa que eles pensam, e ou no Brasil. Tanto quando eu vim para cá, para a França, eu não tinha ideia se eu ia vir para voltar ou ir para ficar. A minha decisão de ficar foi acabar acontecendo muito mais para o final, muito mais no quesito profissional também, que eu vi melhores oportunidades aqui para mim, mas vocês também têm tipo plenamente a possibilidade de voltar. E se eu, por exemplo, estou aqui, não quero mais, estou triste, estou com saudades de casa, posso voltar? Pode. E vice-versa também. Isso é uma grande vantagem do duplo diploma. Mas realmente, assim, nem tudo são flores, assim, tem muitas dificuldades quando você chega com relação à cultura, ao idioma. Como a Gi falou, eu também, só achava que eu tinha um nível de francês ok. E você chega aqui, você chega na aula, você presta 100% de atenção e não entende, tipo, 50%. Mas isso é completamente normal, é uma coisa de adaptação, depois melhora. Aí tem tudo a chatice de burocracia, porque você chega num país diferente, você é um imigrante, você tem várias coisas que tem que resolver coisas do dia a dia, de banco, de saúde, de moradia, de visto, esse tipo de coisa. Então, realmente não é fácil, né? Tem, bom, claro, sempre tem as saudades de casa, sempre dá, sempre bate, aperta, fazer o quê? Mas realmente é uma coisa que eu digo assim que vale a pena. No quesito ensino, porque assim o currículo é diferente, é uma metodologia diferente, então você vai realmente aprender muitas coisas, os idiomas também, porque no INSA, assim, os idiomas eles fazem parte da grade curricular, você é obrigado a aprender língua. Para você se formar no INSA, até por isso que eles exigem francês e inglês, você tem que comprovar para você ganhar o diploma do INSA no final um nível de francês, se você é estrangeiro, não fala francês como primeira língua, e um nível de inglês também. Então, durante a formação, você vai aprender essas línguas. Se você mostrar que você já tem um nível bom em francês e inglês, você vai poder abrir para outras línguas. O esporte também é uma coisa que faz parte, tipo, da formação, tipo, como se a gente estivesse ainda em educação física na faculdade, mas, assim, é muito legal. E essa abertura que você tem com o mercado de trabalho, sabe? Eu acho que aqui as universidades, o INSA, até por mais que seja uma universidade pública do estado, tem uma relação muito mais próxima com o mercado de trabalho
do que a imensa maioria das universidades do Brasil, até com gente de fora, gente tipo da indústria, vendo intervir, vindo dar aula de vez em quando, acho que é uma coisa bem legal. Isso ajuda você também no seu networking, esse tipo de coisa. E todo o quesito pessoal, você se abrir para conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes. No INSA de Lyon, por exemplo, 30% dos alunos são estrangeiros. É, tipo, enorme. Todas as experiências que você vai viver e sem falar no crescimento pessoal, né? Você realmente aprende a virar gente, morando sozinho, fazendo esse tipo de coisa. Então, eu falei bastante coisa sobre o final do processo, mas eu sei que ainda está longe para quem está começando o processo, então se eu até anotei aqui algumas dicas, o que eu posso dar de dicas para vocês que estão nisso? Estudem bastante as línguas, o francês, o inglês, é muito importante. Façam coisas fora da faculdade, façam estágio, façam IC, façam outras atividades acadêmicas, voluntariado, tudo esse tipo de coisa que é muito importante. E, claro, estudem para passar nas matérias aí, que é importante, porque é um pré-requisito mesmo assim. E se por um acaso você acabar achando, porque assim, o duplo diploma é um programa diferente do que o intercâmbio, exige uma dedicação diferente. Se você achar que não é para você ou porque você não preenche o pré-requisito, alguma coisa, vá atrás de fazer também o intercâmbio normal, porque assim, é uma experiência que é realmente única, muito rica. Você vir para fora, como tudo que a gente falou, que você ganha no quesito profissional e pessoal, assim, é uma coisa muito importante. E, bom, acho que era isso que eu tinha para falar. Legal. Acho que a gente pode abrir para as perguntas, se ninguém tiver mais. Ó, o Mate levantou a mão ali. Uhum. Mas se quiser completar aí, João. Não, eu só ia abrir para as perguntas mesmo. Só ver se não tinha nenhum comentário, mas pode mandar bala aí. Fechou, então. Fábio, Giovana, bacana ouvir vocês, obrigado pela experiência, isso ajuda bastante a gente. Queria saber, questão de locomoção, como vocês se locomovem aí? Os parques, as atividades de lazer, as atividades acadêmicas são próximas a ponto de poder ir a pé? A cidade em si, as cidades em si estão próximas? Ou como que é o transporte público? Tem bastante gente andando de bicicleta por aí onde vocês estão? Um de cada vez, Giovana, primeiro, se puder. Tá, posso responder, então. Eu vim para uma cidade pequena, ela é Avre, e é super plana, porque era praia, e a cidade tem um projeto muito legal, que as bicicletas são gratuitas. Então, eu paguei uma calção, peguei uma bicicleta, e eu tinha a minha bicicleta para mim. Então, eu fazia tudo de bicicleta. E o INSA de Le Havre, ele é no meio da cidade. Então, tinha tudo do lado. Mercado, loja, padaria, boulangerie, tipo, tudo que eu queria, eu tinha do lado. Eu morava 5 minutos da universidade. E para mim, bicicleta, assim, mais que suficiente. Também frio, não queria ocupar muito tempo com muita coisa, foi ótimo. E depois eu morei, para fazer o semestre letivo, eu morei em Le Havre. E depois, para o meu estágio de verão, eu mudei de cidade e eu vim para Nantes, que é uma cidade maior que Le Havre, é uma cidade de grande porte na França, tem 500 mil habitantes. E lá eu usava transporte público. Eu acho que é uma cidade mais ou menos de quem vai, do mesmo porte de quem vai para Estrasburgo ou de quem vai para Rennes, e realmente funciona muito bem. Eu usava ônibus e trem todos os dias, perfeito, assim, tipo, nunca tive nenhum problema, pagava uma mensalidade mensal, que também não era um absurdo por tanto que eu consumia, e funciona muito bem. Bom, se eu posso falar da minha experiência primeiro em Lyon, Lyon, como o professor disse, mas isso até faz parte de discussão, é a segunda cidade da França, atrás de Paris. Se você perguntar para a galera de Marseille, eles vão falar que Marseille é a segunda cidade, mas isso é uma outra discussão. E assim também é uma cidade grande, né? Deve ter o quê? Toda aglomeração também 1,5 milhão de pessoas, mas assim como a Gi falou para a cidade dela, é uma cidade assim, que é extremamente plana e é diferente, porque a cidade ela foi feita. Bom, não que ela foi feita desde o começo, mas é muito mais voltada para os modos de transporte coletivos e modo que eles chamam aqui de modo do, né, que é não motorizado, bicicleta, esse tipo de coisa. Então, assim, eu morava no campus, porque no campus tem as residências do campus do INSA. Então, eu acordava 3 minutos antes da aula e chegava na aula. Isso era, tipo, maravilhoso. E daí, se não para se locomover da cidade também é a bicicleta, porque aqui tem
Lá tinha o sistema de compartilhamento de bicicleta, assim, na rua, tipo como eles tentaram ter em Curitiba, mas a galera só jogava no Rio Belém as bicicletas. Então, é bem tranquilo isso. Então, o transporte público, as bicicletas e a pé também. Então, acho que temos uma pergunta. Eu só vou ler ali as perguntas do chat antes para, enfim, a gente manter uma ordem ali. Daí a Não sei gente se já... respondeu a pergunta, Nath, também. Respondeu. Era isso aí. Dá para dar Então, invite. Beleza. Professor, você só quer... adicionar um... Diga, Fábio. Não, só para terminar, porque assim também, agora eu estou trabalhando, eu estou morando em Paris, que é uma cidade assim, maior ainda, e também no quesito transporte, assim, aqui você chega em qualquer esquina que você quiser com o metrô. Se você quiser dirigir na cidade, você não consegue, é horrível. Acabou de sair uma lei que hoje começou a valer, que eles reduziram para 30 km por hora a velocidade, assim, quase toda a cidade para dirigir. Então, é bem tranquilo de transporte, de bicicleta, esse tipo de coisa. É isso. Só para complementar o que eles falaram, eu quando fui fazer mestrado, eu fui fazer mestrado na Holanda. E aqui eu tinha 2 carros. Vendi justamente para me financiar lá. E, bom, cheguei lá e descobri que eu não precisava de carro. Bicicleta, a gente ia de bicicleta, no tempo que eu era casado, a minha filha, a minha mulher, a minha filha, a gente ia fazer viagem de final de semana, a gente ia de bicicleta, quando era o caso, ou às vezes até botava a bicicleta no trem, ia para uma outra cidade bem mais longe, não senti falta de carro. 2 anos nem me passou pela cabeça que carro era algo importante, né? Aí eu fui morar, vim para o Brasil, fiquei 2 anos, fui morar no Canadá. Achei que era a mesma coisa. 6 meses de inferno. E na América do Norte tem que ter carro. Mas na Europa não. Na Europa, carro hoje em dia, inclusive, é algo secundário. Não, as pessoas não pensam mais, jovens. Isso, inclusive, está no jornal francês hoje de manhã. Tanto que muitos dos meus colegas que são franceses nem têm carteira, nem sabem dirigir. Não se preocupam com isso. Quer dizer, transporte público funciona, é bom, e a gente não sente necessidade de carro. Muito legal. Enfim, se ninguém mais tiver comentários sobre a forma de locomoção, vou partir ali para a pergunta do Enzo, que daí a gente vai ali por ordem, que ele perguntou se a desperiodização causada por esses últimos períodos especiais pode prejudicar no processo de seleção. Acho que essa é uma pergunta um pouco mais direcionada ao professor. Não vai prejudicar, tá? Nós estamos trabalhando justamente nesse sentido. Ou seja, a gente está tentando arranjar justamente uma solução que independa disso. É isso que a gente tem feito, tá? Por isso até que a gente tá fechando algo, eu não vou dizer, porque aí não dá certo, porque assim, não depende somente de nós, como vocês sabem. Então, mas o nosso objetivo, e estamos trabalhando duro nisso, é que quem fez aquilo que foi possível não seja prejudicado. Agora, se o cara realmente não fez nenhuma disciplina no último ano, aí fica difícil. Sim, com certeza. Eu vou passar agora para a pergunta... Opa, até saiu aqui. Da Ana Júlia, que ela perguntou qual é mais ou menos o custo mensal. Inclusive, eu queria emendar essa pergunta, porque eu lembro que na última reunião que eu fui com o professor Jarry, eu acho, né, no ano passado, ele comentou que tinha que ter um comprovante de renda, algo do tipo, ainda é necessário, ou... enfim. Olha, a minha sugestão é que vocês aguardem o professor Jarry falar nesse sentido, porque isso é política lá, não é nossa. Uhum. Né? Então, agora tem que ter, eu acho que uma renda não é pouca coisa. Tá? Principalmente com o euro agora, não é Exatamente. pouca coisa. Mas é bem isso. Acho que o professor Jair vai poder falar mais esse tipo de exigência assim, sobre você ter comprovante de renda, alguma coisa, é muito mais atrelado ao visto. Isso eles pedem, sabe, para você provar que você tem recursos para vir para o país e morar, não tanto no quesito estudar.
E lá, agora eu não vou lembrar qual é o mínimo que eles exigem, mas o mínimo que eles exigem, assim, em termos de visto, é menos do que você realmente precisa para vir, tem que ter um pouco mais. E a não ser que, por acaso, se alguém aí for muito sortudo e tiver passaporte europeu, isso aí facilita muito a vida. Então, também isso aí é uma outra dica. Se você, diferentemente de mim, tem a chance de ter o passaporte europeu e ainda não tem, corra atrás disso, que vai te facilitar muito a vida. Assina embaixo. Uhum. E é isso. Mas, assim, para dar uma resposta concreta, bom, varia muito de cidade para cidade. Quanto menor a cidade, menor o custo. Mas assim, e aqui também tem muita ajuda do governo para muita coisa, para moradia, para transporte, para esse tipo de coisa quando você é estudante. Então, assim, eu acho que eu conseguia me virar quando eu estava estudando com algo em torno de 600 e 700, assim, no mês. Sim. Acho que é por aí. Eu morava numa cidade bem menor que o Fábio, tanto que eu fui visitar minhas amigas em Lyon e eu vi a diferença, assim, no mercado, em tudo. O maior custo que você vai ter é para moradia. E eu morava numa moradia também do governo e era subsidiado. Eu ganhava... O governo, ele tem um programa que chama CAF, que você fala o quanto você paga de aluguel e ele te calcula uma ajuda, uma bolsa. Então, o teu maior gasto é esse, eles ainda te reduzem... Por exemplo, eu pagava cerca de 370 euros de moradia e eles me pagavam de volta 140. Então, tipo, já diminui bastante. Mas eu acho que sim, uns 600, 700 você consegue viver e estudar. Legal. Eu acabei de receber uma ajuda dos universitários aqui, da Giovana Pinheiro, uma colega que também está em Lyon estudando, que por acaso está nos prestigiando aqui, que ela acabou de dizer que 650 eles pedem. Legal. Muito legal, mas eu vou passar ali para a pergunta da Amanda, que ela está com a mão levantada. Se fique à vontade aí para perguntar, abrir o microfone, enfim, Amanda. Oi, gente. Primeiro eu queria agradecer muito por vocês estarem compartilhando a experiência. Eu não sei se alguém já colocou no chat, porque eu não tenho acesso, porque eu entrei na UFPR por SISU, então eu tô na UFPR, mas não tô. Então eu vou perguntar basicamente sobre 2 tópicos. Um é sobre prova. Além do certificado de francês, precisa ter o de inglês também? E se existem outras provas além da do idioma para você poder ir? E a segunda coisa é, como eu ainda não conheço muito bem a UFR, se existe convênio com universidades em outros países, e sim, quais, se funciona da mesma forma. É isso. Professora, acho que está mais direcionada para você. Isso aqui, não, a minha sugestão, Amanda, né? Isso, professor. Tem o site das Relações Internacionais, que é o link que eu coloquei ali no final da minha apresentação, que tem todas as universidades com as quais há algum tipo de relacionamento. Por exemplo, tem com a Alemanha, e aí depende muito justamente dessa condição recente. Até pouco tempo atrás, as opções eram muito grandes, havia uma grande disponibilidade. A França, naquela época, só tinha a rua, como o Fábio acabou de comentar. Mas para a Alemanha tinha muita opção, tinha outros lugares, tem com a Itália. Vocês vão entrar lá no site das Relações Internacionais, que é aquele que dá o link lá, e aí vocês vão ver todas as possibilidades, tá, de fazer. Eu respondi, acho que eu pulei a primeira pergunta, não foi? Das provas. Das provas. Não tem prova, né? Na realidade, tem a entrevista conosco e tem aqueles requisitos, na realidade. Só isso. Tem que preencher os requisitos, que vão ser colocados no edital que vai sair. Já saiu? Não saiu ainda. A parte dos outros intercâmbios, eu até também pesquisei, claro, quando eu fui fazer duplo diploma, assistindo outras opções. Pode ser meio confusa no site, mas é que agora acho que eles não estão lançando edital de mobilidade, mas quando eles lançam o edital, é só ler o edital que fica claro, assim, o que tem que ter, o que tem que fazer,
o edital, na verdade, ele é mais claro do que o próprio site. Não sei se você consegue achar editais anteriores, mas aí também você se inscreve, daí que você consegue ver o que tem para engenharia civil, por exemplo. Você não consegue ver o que... Porque cada semestre muda, não é sempre que tem as mesmas vagas. Mas, assim, tem para... Eu vi, então eu sabia o que tinha quando eu olhei. Mas tinha, tipo, para os Estados Unidos, para a Austrália, para Itália, Alemanha, tipo, não é só na França. E bastante na França também. Não, é bem colocado, Giovana. É que, assim, o que a gente recebe? A gente recebe determinados elementos que são atualizados para cada, né? Tanto que, justamente, aquela parte lá do norte da França, Hauts-de-France, saiu agora, né? Então, isso, cada momento, quando era com a Alemanha, porque eu acompanhei, porque era do meu lado ali na sala, com o pessoal do Unibral, tinha, aí os alemães mandavam uma mensagem que estavam vindo, e aí, de repente, eles levavam alguém para fazer lá umas disciplinas na Alemanha, vinha aqui, fazia o trabalho de campo. Então, essas coisas são tem que estar sempre ligado, né, quem tem interesse, né? Isso é algo muito dinâmico, assim, não é uma coisa muito... vai abrindo, vai fechando, e evidentemente houve esse grande problema um problema não acontece na vida, né? Eu fico sempre pensando, se a gente começa a reclamar muito, lembra que podia estar em Cabu hoje, né? Então, não vamos reclamar, né? Mas, assim, a questão da pandemia alterou muito o processo normal. Isso não só aqui, no mundo inteiro, e inclusive esse tipo de atividade de trocas, né? De trocas culturais e acadêmicas. Mas não quer dizer que isso seja para sempre, né? Então, sim, eu acho que a pandemia veio para mudar várias coisas aqui, né? Inclusive um pouco desse sistema. Mas eu vou passar ali para as perguntas finais, que está quase dando nosso tempo. Até porque a gente não consegue ler, eu também não consigo ler. Eu também não, e é engraçado porque eu, em princípio, deveria, né? Eu estava procurando aqui e tal, mas eu não... Então, João? Eu leio para vocês aqui. É só a Amanda, não sei, ela levantou a mão sem querer. Você tem mais algum comentário sobre essa pergunta, Amanda? Não, foi sem querer mesmo. Tá. Obrigada, legal. gente. Vocês responderam Imagina, muito Amanda. bem. Ficamos à disposição, tá? bom. O João, e não só para a Amanda, para todos vocês, ele tem o meu e-mail, o meu contato, qualquer coisa que precisar, por favor, volte a falar conosco. Claro, sem problemas. Vou deixar o contato de vocês daí também no final. Daí o Gustavo Bernardi Santana, ele perguntou quais seriam os custos totais envolvidos em todo o processo. E também tem uma estimativa com a estadia durante os estudos, acho que essa última parte vocês já responderam, né? Mas ele perguntou basicamente ali quais seriam os custos, acredito que no processo de emissão de visto e tudo mais, acredito eu. Acho que os primeiros custos são, na verdade, os das provas de línguas que você tem que ter para você poder viajar. E depois os custos de visto. Mas, assim, comparado ao total, não é muita coisa, não. Não sei, sabe, se você tem alguma noção de... Até tá mais fresco na sua cabeça esses valores. Também não me lembro direito quanto que foi o custo dos testes, esse tipo de coisa. Tem o custo do visto também. Daí tinha o custo do quê? Tinha o custo de ir para São Paulo. Eu acho que o para fazer o Delphi visto. é 100 euros, no caso. Quando eu fiz era mais barato do que agora. Quando eu fiz eu paguei, acho que foi uns R$400, uma coisa assim na minha cabeça. Eu também. E daí tem a da prova de inglês e o do visto. No meu caso, eu tenho dupla cidadania, então não precisei fazer visto. Então eu não sei quanto que o pessoal... Agora eu não consigo me lembrar quanto que é o custo do visto, assim, mas não é nada absurdo, assim, comparado com... Não que seja absurdo vir pra cá, bom, total, não é barato, é o total. Daí tem o custo chatice, tempo de ir para São Paulo para tirar o visto, né, esse tipo de coisa. Mas a passagem depois pra vir, né? A isso. passagem por Mas é assim, uma coisa, por exemplo, para mim, assim, foi um ano meio de perrengue, assim, realmente, tipo,
porque não é barato para viver aqui, não tinha bolsa, não consegui bolsa nem nada, não sou milionário. Mas assim, quando você chega no estágio, o estágio aqui você ganha e você ganha, vai ganhar mais do que você precisa para viver aqui. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer estágio, sabe, foi tipo, eu não precisava mais pedir para os meus pais me mandar grana, assim. E daí isso até foi muito bom no quesito crescimento pessoal, porque daí foi aí que eu comecei a, tipo, realmente administrar minha graninha, esse tipo de coisa. Então, uma vez que você começa a fazer estágio, esse tipo de coisa, tipo, já dá uma boa ajudada. Legal. E ali a gente tem uma última pergunta do chat, do Felipe. Ele perguntou se é obrigatório seguro de vida para participar do processo. Bom, vocês falam. Não. Não, pode falar, Giovana, por favor. E é obrigatório um seguro de saúde, mas não um seguro de vida, né? Não é isso, sabe? É isso aí. Não, deixa eu até comentar. A gente fica tão traumatizado, né? Quando eu morava lá no Canadá, a gente tinha seguro-saúde e tal. Não sei. Aí a gente veio fazer uma visita para os familiares aqui no Brasil, ficar um mês. A gente fez seguro-saúde para vir para o Brasil. Né? E porque a gente ficou preocupado. É algo que a gente não pensa aqui no Brasil. Mas, é a história do pai da mãe de um amigo meu que foi visitá-lo no Canadá. Não fizeram seguro-saúde. Ela tomava uma injeção, aí levou a injeção para tomar no hospital. Aí foi lá, tomou a injeção no hospital, voltou. Dali a um mês, ele recebeu, para tomar uma injeção, uma conta de $120. Uhum. E ele levou o remédio. Eu queria fazer uma pergunta também, porque mediador também é gente, né? E eu, assim como vocês, também tenho muita vontade de ir para a dupla de formação, mas é algo que Lança braba. que eu fico muito em dúvida, assim. Eu sempre fui aquela pessoa um pouco mais voltada para a área corporativa, assim, da engenharia. Vocês acham que tem espaço para essas pessoas, assim, ou é full, tipo, técnico, assim? Qual a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que seria visto com bons olhos isso também? Porque eu sei que a cultura francesa sobre isso é muito diferente também, né, em relação à engenharia. Realmente, eu acho que assim, na formação, nas matérias em si, se eu posso dizer de uma maneira geral, eu acho que eles tendem a ser um pouco mais técnicos quando eu digo assim, engenharia, matemática do que a gente. Uhum. Isso até foi uma dificuldade que eu tive no começo. Tanto que assim, quando eu chegava até, tipo, numa matéria, com um projeto, que tinha que fazer algo que fosse mais assim, sabe? Mais algo que saísse da casinha e tivesse que pensar, a galera estrangeira geralmente até se sobressaía. Mas até pensando no quesito, tipo, fora do quesito acadêmico, em que eu acho que eles são um pouco mais assim, no quesito estágio, no quesito trabalho, tem coisa para tudo, para todos os jeitos. Eu estou trabalhando em algo mais técnico, mas eu conheço amigos que foram realmente para outro tipo de coisa, lá tem a coisa que eles chamam de engenheiro d'affaires, que é um engenheiro de projetos, de negócios, que vai lidar com outro tipo de coisa, não tão técnico. Até no meu próprio estágio de fim de estudos foi algo um pouco mais comercial do que técnico que eu fiz, então, assim, realmente existe todas as possibilidades. Legal. Acho importante falar também que as possibilidades, na verdade, não são as mesmas, porque como as empresas são estruturadas na França, não é como as empresas são estruturadas no Brasil, tipo, muda um pouco. Para mim, para eu entender o que é uma vaga de engenharia na França, não foi tão claro do que quanto no Brasil. Existem vários papéis de engenheiro aqui que no Brasil não são necessariamente os mesmos. Então, aqui, um canteiro de obras vai ter 2, 3 engenheiros, enquanto que no Brasil, normalmente, tem um só que faz tudo. Então, acho que tem área para todo mundo. E eu, particularmente, não sou tão fã assim da técnica e acho que vou conseguir, se eu quiser, achar fácil aqui um trabalho em outra área como engenheiro civil. É isso, só uma coisa que eu acho muito boa que vai se destacar, não existe essa história que ele cara foi formado e vai ser contratado como analista de engenharia, que é uma coisa pelo qual quase todo mundo acaba sofrendo aí. Eu vejo meus amigos quando se formaram no Brasil, aqui não tem essa. Eu acho que aqui eles valorizam um pouco mais. Legal. O professor quer comentar alguma coisa sobre? Não. A experiência, quero dizer assim, profissional em outros ambientes é muito interessante. Eu vou falar agora o meu caso pessoal.
eu não tive a oportunidade de sair durante a faculdade, nem depois, e eu tive uma experiência que foi muito interessante, que foi trabalhar com uma missão japonesa, que foi fazer um plano diretor contra as cheias no Vale do Itajaí, depois das cheias, né? E ninguém queria pegar isso lá onde eu trabalhava, porque não ia receber nada mais. Eu fui trabalhar com eles. E foi uma experiência sensacional. Meu trabalho dobrou, porque eu não diminui o meu trabalho, eu ficava meio período com o japonês, meio período onde eu tinha um período inteiro para trabalhar com a mesma quantidade de trabalho. Mas foi uma das melhores coisas que aconteceu naquela época, porque é uma outra forma de enxergar o mundo profissional. Então, quem tiver a oportunidade de fazer estágio lá, de compartilhar, faça, porque isso vai acrescentar muito. Vai ser muito bom. Sim, a cultura está presente em tudo, não é só no dia a dia, no trabalho também a gente vê o jeito francês de fazer as coisas, e não necessariamente seja melhor ou, sei lá, é só diferente do brasileiro, e depois a gente pode se adaptar e fazer o nosso trabalho de um terceiro jeito. Então, é muito legal, assim, de ver as diferentes opções de como fazer as coisas. Legal. Eu ainda tenho mais algumas dúvidas, mas, enfim, eu deixo isso para conversar depois, como vocês também podem fazer, quem tiver aí. Mas eu vou perguntar aqui as últimas 2 perguntas no chat, daí eu vou fechar, tá? Porque a gente já passou um pouco do nosso tempo, mas eu sei que é um conteúdo que gera bastante dúvidas. Enfim, é que o a Gabriel... Giovana e o Fábio estão lá virando a noite já, né? Que horas são aí? É 1h? São 5 horas, né? Mas... É 5, é 00:20, mas tá de boa. Ah, tá de boas ainda. O Gabriel perguntou sobre o IRA de vocês, como estava na época. Sabe? Se quiser começar. Tava 89. Ok, bom. O meu IRA era 8,00001, o que é acima de 0,8. Então, Deixa eu... tampa ali. Posso eu ajudar consegui. um pouco agora? É o seguinte, Claro. o IRA é aquele... Olha o Xuxo, olha o Xuxo. Parou no IRA? Não, não é Xuxo. Parou, passou, são os outros critérios. Não é que nem aqui no Brasil, que se o cara tem um 10º a mais, vai fazer diferença. Eu já vi casos em que era um pouco maior do que o do Fábio. E não fez diferença nenhuma com o outro que tinha 0,83, por exemplo. Não é isso que vai. Agora, abaixo, desculpe a sinceridade, é isso aqui. Ó. O Fábio ficou envergonhado ali, ó. Mas a Júlia ali fez a última pergunta ali em relação, se tiver o diploma de ensino médio americano, há necessidade de fazer teste de língua inglesa? É bom. Então, não vai ter a menor dificuldade de ter um B1. Né? Pode fazer na universidade. Universidade lá do CENI, uma coisa que eles aceitam. Não, ela não vai ter problema nenhum com o inglês. Então, não se preocupe com isso, por favor. O problema não é tanto... As pessoas, às vezes, eu sei porque isso depende se tu vai passar ou não por causa disso, mas a gente exige isso porque isso é necessário para sobreviver. Vamos ser bem honestos. Até porque, assim, quando eu fiz o meu 4º ano, por exemplo, eu tive 100% das matérias em francês. Mas isso é uma coisa que até mudou, pelo menos no INSA de Lyon, para as outras meninas que chegaram no ano seguinte, já começaram, no próprio projeto do INSA, de começar a introduzir na grade para todo mundo matérias em inglês. Até pensando, não só pensando nos estrangeiros se adaptar melhor, mas pensando em fazer os franceses aprender inglês, porque inglês é importante. Então, não é só para chegar a saber porque precisa saber porque é inglês, mas porque também vai ter aula em inglês. Sim, por exemplo, eu cheguei aqui, eu tinha aula de inglês na minha grade curricular. E eu, quando cheguei, não sabia de nada, né? E daí eu perguntei, mas eu já tenho meu diploma, mesmo assim, eu preciso fazer aula de inglês? E daí eles falaram, sim, todo mundo faz aula de inglês, porque inglês é importante, vocês precisam saber. E no fim do ano, todo mundo vai fazer uma prova de novo para ter um certificado de inglês de novo, a mais atual, comprovando que todo mundo tem B2. Então, tipo, realmente é muito importante para eles.
Não necessariamente o comprovante, mas você saber falar. Minha filha trabalha em Grenoble e no trabalho eles falam em inglês. Sim. É uma cultura bem diferente, né? Mas eu vou, como eu falei, eu ia fechar aqui as perguntas. A gente não recebeu mais nenhuma, ainda bem, mas eu queria abrir também. Brincadeira. Eu sei. Eu sei que tem várias pessoas ainda com, enfim, algum tipo de dúvidas, com certeza, porque quem quer fazer esse programa, como eu, assim, tem muitas coisas que querem tirar, enfim, de dúvidas, assim. Então, como o professor falou, eu vou deixar o contato deles aqui para vocês, tá bom? Queria também agradecer a presença do Fábio, da Gi, do professor Marcelo. Foi muito importante essa experiência de vocês para a gente mostrar para os alunos como que está funcionando tudo agora na pandemia. Então, eu queria agradecer mesmo e com certeza vai ajudar muito aí a gente. Com certeza o professor vai ver várias das pessoas que estão aqui na sala no futuro ali. Espero que sim, espero que sim. Estamos torcendo, tá, por todos vocês, mesmo em todos os sentidos, tá? Eu queria deixar isso bem claro. O que a gente faz aqui na universidade é a maior satisfação que um professor pode ter é ver um aluno feliz e satisfeito. Por isso vocês podem contar conosco, é para isso que a gente está aqui. Eu tive boas oportunidades de pessoas me ajudar. Então, eu acho que eu podendo ajudar, contem comigo. Claro. Só para queria encerrar, agradecer também. Pode falar. Vai. Tá. Eu queria agradecer o pessoal do DAEP pelo convite. Fico muito feliz de estar participando do Massaec, falando dessa vez. Eu sempre, nas últimas vezes, estava no background. E foi uma experiência muito boa. Espero que todos vocês fiquem animados e vão atrás também de participar do diploma, que é uma experiência muito, muito legal. E não sei se o João tem meu contato, mas depois também pode divulgar nas páginas do DAEP, tanto Insta, WhatsApp, o que for necessário, podem falar comigo, porque eu também enchi muito saco das pessoas que estavam na França quando eu queria vir. Então, para mim, eu também queria agradecer ao João e ao DAEP, de uma maneira geral, pelo convite. Foi muito bom participar, fiquei muito feliz pelo convite, ao professor, a Gi e a todo mundo que está aí participando junto, tirando as dúvidas, se interessando. É muito bom ver que tem bastante gente interessada pelo programa. E é bem isso, qualquer dúvida, o João vai passar o contato para todo mundo. Se tiver dúvida sobre VIP, duplo diploma, sobre Lyon, sobre Paris, sobre a França de uma maneira geral, pode vir falar comigo, não precisa ter medo de encher o saco. Se tem uma pergunta que acho que é boba, aí faz frio, aí não sei o que, pode perguntar. Isso Leva o quantos mínimo. casacos na mala? Quantos casacos leva na mala, quantas havaianas eu levo, porque arrebenta e aqui é difícil de achar. Tem que... Então é isso, sabe? É o mínimo do mínimo do mínimo do que eu posso fazer para devolver para o UFPR tudo que me foi dado, todas as oportunidades que me foi dado, é ajudar quem está querendo fazer o mesmo caminho que eu fiz. Então é isso, muito obrigado. Só para fechar, assim, mais ou menos o que o Fábio e a Giovana falou, eu acho que essa iniciativa do DAEP foi sensacional e talvez seja interessante repetir nos próximos anos. Claro, com certeza. Sugestão aí para vocês, porque inclusive, muita gente fica interessada, né? E isso é bom. Sim, inclusive, só lembrar o pessoal que quinta-feira, do meio-dia a 1h, vai ter conversa com o professor Jair, né, sobre enfim, sobre o duplo diploma. A conversa vai ser toda em inglês, via Teams, né? O DAEP divulgou esse link, então, enfim, é só entrar em contato ali com o DAEP, se vocês não estiverem no grupo, que o DAEP manda todos os avisos, e também qualquer coisa, só me chamar. Acredito que a maioria das pessoas aqui me conhecem, mas se não me conhecerem também, depois eu mando meu contato com o deles ali. E é isso, eu queria fazer o agradecimento final aqui a todos os presentes, a todos os convidados também. E agora a gente tem uma palestra também na SAEC, da nossa patrocinadora Rotas. Então, vamos lá para a SAEC, lá no YouTube, que vai começar lá agora, beleza, pessoal? Muito obrigado, viu? Boa noite para vocês aí, obrigado aí. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Bom descanso aí para Giovana e para o Fábio. Obrigado. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, pessoal.